Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é o 22º dia do livro Desperte Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. E hoje, em especial, nós estamos começando o ciclo 4. Seu erro não te define. Esse é o tema desse ciclo. Aqui nós vamos falar sobre deserto, nós vamos falar sobre processos, momentos de aflições, de dificuldades na vida. Mas o seu erro não define quem você é. O seu passado não define quem você é. Você é definido por aquilo que Deus falou ao seu respeito. E nesse 22º dia, o tema é: o deserto não será o seu fim. Então vamos lá. O deserto não será o seu fim. 22º dia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, se Jesus foi tentado pelo diabo, se Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, quem somos nós para não viver os desertos da nossa vida? E sabe de uma coisa? Eu identifiquei que no deserto é onde nós evoluímos, é onde nós crescemos. Em momentos às vezes de felicidade, em momentos de conforto, de alegria, isso tem a ver com desfrute. Então é um momento ali onde eu vou me sentir bem numa festa, eu vou me sentir bem em um lugar onde é confortável para mim. Esse lugar de conforto, ele é desfrute. Agora é no deserto que nós crescemos. É no deserto onde a gente se conhece mais. É no deserto onde a gente, muitas vezes, passa mais tempo com Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes, quando a gente está confortável demais, a gente acaba esquecendo de ter um tempo a mais com Deus, de buscar a Deus com mais profundidade. E Deus permite que, às vezes, os desertos venham na nossa vida e a gente passe por eles. Só que a palavra é: nós vamos passar pelo deserto, nós não vamos ficar no deserto. Assim como Jesus passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto, mas o deserto não será o seu fim. O deserto não será o ponto final da sua vida. O deserto, ele é só passagem. Ele é só passagem. E o que nós precisamos é entender que se eu estou passando por um momento de dificuldade, se eu estou passando por um deserto, se eu estou passando por um desafio na minha vida, e às vezes esse desafio parece nunca acabar, né? Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou passar por um deserto, vai ser 40 dias igual Jesus, né? Eu vou passar por um deserto por um período menor, mas às vezes o seu deserto pode ser que dure já 10 anos, pode ser que o seu deserto dure 5 anos, e você fala assim: olha só, meu deserto já está durando muito tempo. Meu deserto já está durando muito tempo. E o que eu quero dizer para você: se você ainda está vivendo um deserto que está durando muito tempo, é porque você ainda não aprendeu o que precisa fazer e o que precisa ser ressignificado, ser refeito, para de fato você virar essa chave e sair desse momento, sair desse deserto. Porque enquanto nós não aprendemos, eu vivi um deserto de 10 anos. Nós vivemos um deserto aqui de 10 anos. Enquanto nós não aprendemos com o deserto, com as dificuldades, nós não conseguimos enxergar o próximo passo e sair dele. Então a pergunta é: não é o porquê eu estou vivendo esse deserto, não é o porquê eu estou vivendo essa fase tão difícil, Deus. Mas a pergunta tem que ser o seguinte: o que eu tenho que aprender com essa fase difícil para que eu não volte mais para ela? Você tem que ser obstinada em querer sair do deserto, em querer sair desse lugar que é um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, um lugar de aflição. Você tem que desejar sair. E para isso você precisa ter esse direcionamento de Deus, ter esse caminho criado por Deus. E para isso você precisa se aproximar mais dele, se aproximar, ouvir mais a voz de Deus.
E você, ouvindo a voz de Deus, você precisa, segundo passo, ser obediente. Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus. Às vezes Deus nos direciona. Só que a gente daí não faz a nossa parte. O que nós precisamos fazer para sair desse deserto? O que eu preciso fazer para que o deserto não seja o meu fim? E é no deserto onde você enfrenta a sua maior fraqueza, onde você enfrenta a solidão, onde você muitas vezes não consegue ver a luz no fim do túnel. E pode ser que você esteja pensando agora: Rafa, mas o meu deserto já tem durado vários e vários anos. Pode ser que sim. Só que o que eu quero dizer, se você ainda não conseguiu sair desse deserto, é porque algo ainda você precisa aprender. Algo ainda você precisa fazer. Deus, ele vai operar um milagre a qualquer momento na sua vida. Só que ele opera o milagre quando é necessário o milagre. Mas quando Deus olha para nós e ele vê o seguinte: ainda tem algo que ele pode fazer, que ela pode fazer. Se é algo natural que eu e você nós possamos fazer, ainda não é milagre. O milagre, ele acontece quando eu já fiz de tudo. Eu já utilizei de todos os recursos. Eu já mudei o meu jeito de me comportar. Eu já mudei o meu jeito de falar. Eu já mudei o meu jeito de me expressar. Eu já mudei a minha mentalidade. Eu já mudei os meus sentimentos. Os meus sentimentos já não me controlam mais, mas eu vou caminhando em cima da promessa que Deus falou para mim. Então, quando eu mudo, quando eu me coloco no caminho, quando eu mudo os meus comportamentos, eu começo a entender e sair do deserto. Agora, se eu quiser continuar a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, com as mesmas falas, com os mesmos sentimentos, eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer para sair do deserto. Então, seja um obstinado, uma pessoa que tenha vontade mesmo, vontade de sair do deserto. Porque se você continuar reclamando, se você continuar murmurando, se você continuar falando: olha, esse deserto é muito difícil, isso aqui está muito complicado, pode ser que dure 40 anos. O povo que foi libertado do faraó por Moisés ficaram 40 anos. Por quê, Rafa? É porque Deus não quis dar? Não, não é, estava ali. Estava logo do lado. Estava logo do lado, só que o povo murmurava, o povo reclamava, o povo falava: que tempo difícil, como assim? E é essa reclamação que às vezes está segurando você. É essa murmuração que está segurando você nesse deserto agora. Então é tempo de renovar a sua mente, é tempo de equilibrar suas emoções, é tempo de olhar para aquilo que Deus tem escrito para você, para sua casa, para sua família. Deus tem algo poderoso para você e para toda a sua família. Deus tem algo maravilhoso para o seu casamento, para a sua paternidade, para a sua maternidade, para o seu esposo, para a sua esposa. Deus tem algo maravilhoso. Está logo ali. É igual a terra prometida, está logo ali. Porém, você precisa fazer a tua parte. Você precisa mudar os teus comportamentos. Você precisa olhar e fazer algo diferente, porque se você não fizer algo diferente, ainda não precisa de um milagre. E às vezes você já está querendo um milagre. Às vezes eu quero um milagre antes de querer fazer 100% a minha parte. Só que nós precisamos cumprir com o nosso propósito. E lembre-se, assim, o deserto não é o seu fim. Se até Jesus passou por um deserto, quem sou eu para não viver o meu deserto, para não passar por os momentos difíceis? Mas a pergunta sempre vai ser: não é o porquê eu estou passando por isso, mas é: Deus, o que eu preciso aprender com esse deserto para eu me tornar uma pessoa melhor? É sobre isso, é sobre passagem. O deserto, ele é passagem. Tem um versículo bíblico em Isaías 43:19 que diz assim: no deserto farei um caminho e riachos no ermo. O que é ermo? Ermo é um lugar seco, é um lugar que não gera nada. É
é um lugar distante, é um lugar que não gera nada. E a promessa, Deus fala assim, olha só, mesmo que você estiver no deserto, eu vou fazer brotar água, eu vou fazer brotar vida em você, eu vou fazer você também superar e passar por ele. Assim como Jesus passou por esse deserto, assim como Jesus enfrentou o diabo nesse deserto. E Jesus ele precisou viver o deserto para que ele pudesse depois estar fortalecido para cumprir o seu propósito. Então, se você quer viver o seu propósito, você precisa viver o seu deserto. Não tem como viver propósito sem viver deserto. Só que o permanecer no deserto, sou eu e você que precisamos aprender para sair o mais rápido possível dele. Porque o deserto é um lugar de dor, só que é um lugar de crescimento. É um lugar de aflição, só que é um lugar onde eu me torno mais forte. É um lugar onde parece que vai ser o meu fim. Mas para você que acredita em Deus, aquele que te sustenta, aquele que te pega pela mão, aquele que te protege, e nós temos infinitas promessas na Bíblia. Que Deus nos protege, que Deus cuida de nós, que Deus nos dá o caminho, que Deus nos protege. Então eu preciso confiar que mesmo que eu estiver no deserto, Ele está comigo. Que mesmo que eu não sinta a sua presença, Ele está comigo. O deserto não vai ser o seu fim. E se você está passando por um deserto assim como eu passei um deserto de 10 anos, deserto de 10 anos, e eu olhava e eu falava assim, por quê? Por que eu estou vivendo tudo isso, onde eu não consigo enxergar, que eu não consigo fazer? O simples fato de se aproximar mais de Deus, intimidade com Deus, oração, ouvir o direcionamento de Deus. E às vezes o direcionamento de Deus vai vir através da voz audível de Jesus, vai vir através de uma palavra de uma pessoa. Às vezes Deus usa pessoas para falar para você, ei, ore mais, se aproxime mais, viva esse deserto de forma intensa, mas mude os seus comportamentos, mude os seus pensamentos, mude aquilo que sai da sua boca, porque eu tô louco para tirar você daí. Só que você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer aquilo que está sobre você, o que é possível. E aquilo que é impossível eu vou fazer. Então lembre-se, se eu ainda estou no deserto, mesmo que seja muito tempo, é porque ainda eu não aprendi o que eu preciso aprender. Às vezes é duro escutar isso, porque você já pode até ter tentado de tudo. Só que a pergunta é, Deus, o que eu ainda não fiz, o que eu preciso fazer? O que eu ainda não mudei, que eu preciso mudar? Eu tenho certeza que Deus vai te dar as respostas. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Eu quero até profetizar aqui, declarar sobre você. Deus vai colocar pessoas que vai te dar direção. Deus vai colocar visões no seu coração. Deus vai te dar o direcionamento certo. No momento de oração, no momento que você dobrar os seus joelhos, Ele vai falar para você, ei, é por aqui que você precisa ir. É isso aqui que você precisa fazer. Só que daí tem o lado da obediência. A obediência cabe a nós. Cabe a mim obedecer a Deus. Cabe a mim obedecer aquilo que Deus está falando para eu fazer. Só que, às vezes, Deus vai pedir para você mudar o jeito de você se comunicar, o jeito de você se comportar. E aí você fala assim, mas eu não quero mudar isso. Tá tudo bem, você vai ficar no deserto por mais um tempo. Enquanto você não mudar, tá tudo bem. Mas lembre-se só, você vai continuar no deserto. Você vai continuar no deserto. Se você não mudar aquilo, se você não ser obediente para fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, você ainda vai continuar no deserto, porque o deserto é lugar de aprendizado. Se você ainda não aprendeu, você vai continuar. Então é necessário
despertar, é necessário sair desse deserto e fazer aquilo que precisa ser feito, fazer aquilo que é a sua parte, que é a minha parte, que é a nossa parte. É necessário a gente fazer o que é de nós, o que é possível eu preciso fazer. Eu vou ler um trechinho aqui. O deserto não define quem você é, mas o prepara para o que Deus quer que você se torne. Olha que bonito isso. Então ele não vai te definir. Ele não é o seu fim. O deserto não é o seu fim. Ele não vai acabar. Sua vida não vai acabar no deserto. Tá? Ele não define quem você é, porque às vezes no deserto você se sente mal, você se sente para baixo, você se sente incapaz, você não se sente merecedor. No deserto, quando a gente está passando por momentos difíceis, você esquece da sua própria identidade. Mas o momento do deserto não define quem você é. Mas ele te prepara para tornar você a pessoa que Deus sonha para você. Olha que lindo isso. Olha que lindo. O deserto é um lugar de forja. É um lugar onde Deus está me moldando para eu me tornar a pessoa que Ele deseja que eu me torne. Então eu vou viver o deserto, eu vou mergulhar no deserto e eu vou sair dele. Esse tem que ser o seu pensamento. Esse tem que ser o que o teu coração anseia, o que o teu coração tem vontade de fazer. Sair do deserto, sair desse lugar, sair dessa fase, dessa estação, desse ciclo, que pode ser que dure já um certo tempo. Mas aprenda com ele, porque depois do deserto, há um propósito. Isso aqui é promessa. Depois do deserto, há um propósito esperando por você. Você quer viver o propósito de Deus para sua vida? Então, passe pelo deserto. Saia do deserto. Faça o que for possível para sair deste lugar. O deserto não é o seu fim, mas o lugar onde Deus te fortalece para um propósito que está por vir. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito lindo para você, para sua família, para sua casa. Deus tem um propósito lindo, esperando. Porque eu falei na live de ontem, Deus tem pressa que você saia do deserto. Deus tem pressa de que você viva o seu propósito. Deus tem pressa que isso aconteça. Deus tem pressa que você aprenda e fale assim, olha, deserto eu não quero mais viver nessa fase difícil. Sabe por que Deus tem pressa? Porque no seu propósito, outras pessoas, elas vão ser beneficiadas com isso. Elas vão ser beneficiadas com isso. Então você precisa sair do deserto porque o seu propósito está logo ali. E o propósito é uma vida com significado. E no deserto nós não conseguimos encontrar significado na nossa vida. Parece que a nossa vida não está tendo significado, não tem importância. A gente é looping, é só looping. Acorda, trabalha, paga boleto, acorda, trabalha, dorme, paga boleto, e a gente vai vivendo assim. É preciso sair do looping. É preciso viver o deserto. Passar pelo deserto. Para que você viva uma vida de significado. Existe uma vida de significado para você. Onde você acorde como quando você era criança e você acordava num feriado. Quando você acordava, às vezes sabendo que era Natal e você tinha felicidade de acordar. Quanto tempo você já não acorda assim? Quanto tempo você já não pensa assim? Quanto tempo você não tem mais essa energia ao despertar? Por quê? Pode ser que você esteja vivendo uma vida sem significado. Então Deus quer trazer significado para a sua vida. Deus quer tirar você do deserto e trazer de fato um propósito maior para você. Você nasceu para viver um propósito maior. Só que é necessário sair dessa fase, passar desse ciclo. E o que eu quero garantir para você é que o deserto, ele é só passagem, não é fim. Então no dia de hoje, eu gostaria que você identificasse hoje um desafio atual que você está passando. E você conseguisse daí escrever
O que Deus está tentando me ensinar com isso? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar de comportamento, de pensamento, de sentimento, de atitudes, para eu sair desse deserto? Escreva esse deserto, escreva numa folha. Olha, eu estou passando por um deserto financeiro, estou passando por um deserto na vida, no casamento, eu estou passando por um deserto na minha maternidade, na minha paternidade, eu estou passando por um deserto com os meus negócios, eu estou passando por um deserto nas minhas emoções. Entenda qual é o deserto que você está enfrentando, que às vezes esse deserto pode ser que já está durando anos. Anote e fale assim, ó: Deus, o que o Senhor está tentando me ensinar que eu ainda não aprendi, mas hoje eu quero aprender, para que eu saia desse deserto. Invista tempo em oração, invista tempo em relacionamento com Deus, invista tempo em ouvir o que Deus está falando para você. Às vezes algumas coisas que eu falei hoje aqui pode ser um direcionamento de Deus para você. Pode ser que Deus esteja falando: ei, é preciso mudar, é preciso mudar. Ei, é preciso fazer diferente. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito para você de fato sair desse deserto. Sair dessa fase difícil. Sair desse lugar onde é seco, é árido, onde não tem vida. Porque o deserto não é o seu fim. O seu fim é o seu propósito. O seu fim é uma vida com significado. Esse é o seu fim. Uma vida de bênção, de prosperidade, de paz, de amor, de vitória. Eu declaro sobre a sua vida tudo isso. Essa é a vida que Deus tem para você. Mas é necessário você sair desse deserto e fazer o que precisa ser feito. Às vezes é fazer o que precisa ser feito. O que você precisa fazer para sair desse deserto? Então pergunte para Deus. Fala: Deus, olha só. Se você fala para Deus: Deus, o que eu tenho que aprender com esse desafio que eu estou passando? O que eu tenho que aprender com esse desafio que eu estou passando? Peça orientação, direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te dar esse direcionamento. Eu tenho certeza que Ele vai te dar o passo a passo para você sair. Só que quando Ele te der o passo a passo, através da voz dEle, você precisa fazer o passo a passo, ser obediente. Essa é uma dica, é uma chave importante que você precisa acessar. A obediência, a chave da obediência. Porque pode ser que Deus peça algo pra gente que não é confortável a nós. E daí vai precisar ser feito. Mas seja uma pessoa que seja obstinada em sair do deserto. Já chega. O tempo do deserto está chegando ao fim. Eu creio que o tempo de deserto está chegando ao fim. E a sua vida vai ser abençoada a partir do momento que você sair do deserto e viver uma vida de significado. Se você depois quiser enviar esse vídeo para alguma pessoa, esse vídeo ele sempre fica salvo no Instagram. Eu deixo ele por um dia ali salvo. Então que você envie para alguma pessoa. E se você está assistindo esse vídeo depois dessa live ter acabado, envie para alguém que queira sair do deserto. Queira sair do deserto e viver os planos de Deus para sua vida. Vamos fazer uma oração para a gente entregar o nosso dia para Deus? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor nos escuta, Senhor. Pai, eu quero entregar toda a minha vida a Ti nesta manhã, Senhor, entregar esse meu dia. Eu quero já declarar sobre esse dia, Senhor. Esse dia vai ser um dia de bênção, um dia de paz, um dia de entendimento, Senhor, um dia de verdades. O dia onde nós vamos sentir a Sua presença em cada momento, Senhor, cuidando da gente, nos protegendo, Pai. Senhor, que a gente de fato viva o nosso deserto, só que a gente cada vez mais entenda que o deserto não é o nosso fim. O deserto é só um processo, é só uma fase da nossa vida. E nós queremos sair, Senhor, desse deserto.
Nós queremos sair desse deserto, mas nos ensine, nos mostre, fale para nós, Senhor, o que nós precisamos fazer, porque se o Senhor nos der a direção, nós vamos ser obedientes, Senhor, para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, nessa manhã, venha, Senhor, nos dar clareza, nos dar direcionamento, nos dê visão, Senhor. Visão que a gente não consegue enxergar, mas que o Teu Espírito Santo nos mostre. E assim como Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, Senhor, nós muitas vezes somos tentados no nosso dia a dia. E eu quero pedir a Sua proteção, Senhor, a proteção que vem do alto, do Teu Espírito Santo, que venha sobre nós e que a gente esteja debaixo de Tuas asas, protegidos, guardados, porque nós confiamos num Deus que tudo pode, num Deus que nos protege, nos defende e que nos ajuda, Senhor, a sair desses processos dolorosos da vida. Mas esses processos ainda vão virar propósito. Esses desertos, essas feridas ainda vão virar propósitos. Só que essas feridas precisam ser curadas, Senhor. Esses desertos, eles precisam ser superados para que a gente viva cada vez mais uma vida com significado e propósito. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe o nosso dia. Eu quero aqui também, Senhor, te louvar, te agradecer e adorar, Senhor, o Teu santo nome. Faça o nosso coração ser um coração de adorador, Senhor. Um coração que se aproxima cada vez mais de Ti. E eu te peço, Senhor, que nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o seu dia seja abençoado, seja um dia cheio da presença de Deus. E que o Espírito Santo te conduza durante esse dia e que você consiga de fato enxergar o que precisa ser feito para sair do deserto que você está vivendo. Que a bênção de Deus esteja sobre você e que você viva com fé, coragem e ações, que você faça as suas ações para poder sair do deserto que você está. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e a gente